Você abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14. Quero me ater a um versículo deste capítulo 14 para a nossa meditação nesta noite. Você que nos visita nesta noite, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria ter você conosco. Que você seja poderosamente abençoado pelo Senhor. Nós temos vivido dias que a gente acaba dando razão para Davi quando ele escreve aquele salmo, quando diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós teríamos engolidos vivos. Aí você fica imaginando, né? O inimigo te engolir vivo. E nós temos realmente vivido exatamente tempos assim, que o inimigo se levanta contra as nossas vidas tentando destruí-los, nos afastar do Senhor. Ele usa tudo quanto é tipo de estratégia. Ele agride o nosso corpo, agride as nossas emoções, ele agride o nosso espírito, e aonde ele puder minar, ele vai minar. E muitas vezes nós sentimos fracos e abatidos, né? Paulo diz: abatido, mas não destruído. Normal sentir abatido, você não pode sentir destruído, né? Porque o Senhor é que nos dá força para a gente caminhar, e é porque Ele realmente vive, nós podemos ter esperança. A nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Alguém me perguntou essa semana: você está com esperança no presidente? Eu falei: estou com esperança em Jesus. Esperança em Jesus, porque o homem não gera esperança para nós. O que gera esperança para nós é o Senhor, né? Existe uma perspectiva aparentemente de uma esperança melhor, né? Mas se o Senhor não agir, não interferir, não mover a sua glória, tudo que o homem fizer, né, será em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão de dores, porque o Senhor dá esse pão aos seus amados enquanto eles estão dormindo. Então a nossa esperança é o Senhor. A tua esperança está em Jesus? Amém? Bendito é aquele que confia no Senhor e faz do Senhor o seu braço, a sua força. João capítulo 14, versículo 21. Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. A palavra de Deus fala que existe uma expectação, uma expectativa na própria natureza da manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação dos filhos de Deus é consequente à manifestação de Deus nos filhos. E é através da manifestação de Deus que as coisas acontecem, é através da manifestação de Deus que nós podemos acalentar uma esperança no nosso coração. É através da manifestação de Jesus Cristo que nós temos esperança de uma vida eterna com Deus. É através da manifestação de Jesus Cristo que nós temos esperança e convicção da nossa salvação. É através da manifestação do Filho de Deus que nós temos a convicção de que em Cristo nós alcançamos a liberdade, conhecendo esta verdade que é Jesus Cristo. Nós somos libertos através da manifestação de Jesus Cristo. É através da manifestação de Jesus Cristo que nós vamos buscar essa identificação com Cristo através da santificação, da santidade ao Senhor. E através da manifestação de Jesus Cristo que nós vamos um dia juntos morar eternamente no céu. Você vai? Amém? Tem certeza? Mesmo? Se for agora, você está subindo? Ou você vai ficar feliz? Vai ficar feliz não, né? Não, vai subir feliz. Na verdade, Jesus, quando fala deste capítulo,
ele traz um conforto aos seus discípulos, relembrando a eles que a vida, a passagem dele aqui na terra era temporária, momentânea, que ele enviaria outro Consolador, mas que eles não se preocupassem, que eles crescem, que ele estaria preparando um lugar para eles, se tivesse que preparar. E que, havendo preparado tudo, ele viria buscar-nos, para que onde ele estivesse, os discípulos estivessem também. Então ele traz uma palavra de conforto, de consolo. Mas exatamente neste versículo ele coloca a condição para isso, essa condição para essa manifestação do Filho de Deus. Nós queremos uma manifestação do Filho de Deus. Nós queremos uma manifestação de Deus na nossa vida. Nós oramos todo dia, nós pedimos: Senhor, dá direção, Senhor, dá orientação, Senhor, dá graça, né? Alguns oram assim: Senhor, me dá paciência, né? E aí enfrenta tribulação para aprender a ter paciência, né? Senhor, me dá conforto, Senhor, me dá consolo, Senhor, me ajuda, Senhor, me direciona. O que é isso? Isso são manifestações de Cristo, do Filho de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos disso a cada dia, a cada momento. A palavra do Senhor diz que a glória do Senhor se renova em nós a todas as manhãs. Nós vamos buscar isso. Quando nós buscamos uma manifestação de Cristo na nossa vida, um agir de Deus na nossa vida, o manifestar da glória do Senhor, o manifestar do Espírito Santo na nossa vida, trazendo paz, trazendo direção, orientação, força para vencermos, para não apostatarmos da fé, para não deixarmos Cristo, para não abandonarmos a nossa vida com Deus, para não desistirmos da nossa casa, para não desistirmos da nossa família, para não desistirmos do nosso trabalho, do nosso patrão abençoado, do nosso funcionário abençoado. Pedimos força de Deus, manifestação. Nós precisamos disso, precisamos de manifestação de Deus na prova do Enem, no concurso, né? No vestibular. Senhor, eu estudei, Senhor, manifesta a tua glória, traz à minha memória aquilo que eu coloquei nela, Senhor, faz realçar a tua glória, faz manifestar a tua glória, glorifica o teu nome através da nossa vida. E Jesus fala que o caminho para essa manifestação é o amor. O caminho. Na verdade, o que é amor? Amor é um sentimento de carinho, um sentimento de afeto, é um sentimento de afeição, uma necessidade de estar perto. É uma palavra que só no vocabulário português tem: a saudade, o desejo da presença daquela pessoa, a falta daquela pessoa, a necessidade de ter aquela pessoa para compartilhar coisas boas e coisas ruins. Quando acontece uma coisa ruim, teu coração abate, o coração nosso abate, e você quer correr para casa para compartilhar com aquela pessoa que você ama, para dividir esse fardo, para dividir esse peso. Quando acontece uma coisa boa, você fica desesperado, feliz: eu preciso contar para ele, eu preciso contar para ela. Por quê? Porque são pessoas que nos amam, são pessoas que nós amamos, que se alegram conosco, que choram conosco. E Jesus fala que esse manifestar é através deste amor, desta ligação. E o amor, nós sabemos que não é apenas um sentimento, mas o amor é uma decisão. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus decidiu amar o mundo, Deus decidiu amar as pessoas, Deus decidiu me amar. O que eu fiz para Ele me amar? Nada, só fiz coisas contrárias para o amor de Deus, mas Ele me amou, Ele decidiu me amar. E eu também preciso partir por este caminho, por este princípio. Eu preciso decidir amar a Deus. Muitas vezes as pessoas falam que amam a Deus, as pessoas falam que precisam amar a Deus, mas as pessoas não se posicionam em querer amar a Deus, em buscar amar a Deus. Na verdade, o sentimento de amor, de ódio é uma decisão. A partir do momento que alguém decide odiar aquela pessoa, ele começa a colocar isso no seu coração, aquela semente de ódio, ele acaba um dia odiando. Mas se ele decide amar aquela pessoa, ele começa a semear amor no seu coração.
Ele começa a declarar isso e dizer que ama, mesmo que muitas vezes o seu coração não é tendencioso a esse amor, mas ele vai até que ele planta essa semente. Amar a Deus muitas vezes é uma condição difícil, porque eu nunca vi Deus, nunca estive com Ele presencialmente, fisicamente, nunca olhei para os seus olhos, para o seu semblante, não sei se Ele é bonito, se Ele é feio. Como que podemos amar alguém que nós nunca vimos? Como que podemos amar alguém que nós nunca vivenciamos, compartilhamos? Mas partindo desse princípio que o amor é uma semente, e além de ser uma semente, o amor ele é um mandamento de Deus, porque os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Então, amar a Deus é mandamento. Você sabe o que você faz com o mandamento? Obedece. Então, se eu tenho que amar a Deus, eu preciso arrumar um caminho para isso, eu preciso ter um meio para isso, eu preciso entender essa caminhada, eu preciso entender que isto precisa ser uma decisão minha, eu preciso colocar isso todos os dias na minha vida. Se este amor não for plantado, ele não germina, ele não cresce, ele não floresce, ele não frutifica. Mas se eu plantar este amor no meu coração, ele vai germinar um dia, ele vai frutificar um dia, ele vai florescer, ele vai produzir. Do contrário, ele simplesmente não acontecerá. Então eu preciso entrar por este caminho. Daí eu entendo o que disse Jesus: aquele que me ama será amado de meu Pai. Este princípio de amor de Deus para conosco está ligado ao princípio do nosso amor para com Ele. E é isso que eu gostaria que você entendesse nessa noite. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus amou o mundo como criatura dele, como pessoas que foram criadas por Ele, na expectativa, se eu posso dizer assim, de Deus, aguardando uma iniciativa deste mundo em relação a Ele, para que Ele venha estender essa água deste amor, de amor paterno, esse amor a um filho. Eu me lembro muito bem, eu me lembrei agora que lá em, se não me engano, Daniel capítulo 10, quando o anjo do Senhor vem falar com Daniel, depois de Daniel estar orando e jejuando, ele diz: meu servo muito amado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Deus trata com Daniel como muito amado, e eu entendo isso como um diferencial de amor. Hebreus diz assim que, assim como o pai corrige o filho que ama, assim Deus corrige os seus filhos. E se este filho atende à correção, se submete à correção, Deus o trata como filho. Mas se ele rejeita a correção, Deus trata como bastardo. Então existe o amor para com o filho, existe o amor para com a criatura, para aqueles que não são filhos, ou que é filho do vizinho. Muitas vezes nós amamos o vizinho, amamos o filho do vizinho. Ele é muito querido, é muito bonzinho, não taca pedra na janela, ele não xinga, ele não risca o teu carro, né? Ele vai lá de vez em quando e fala: se eu posso lavar o teu carro, é uma benção, né? Ele lava o teu carro, ele lava a tua bicicleta cheia de barro, e você ama, tem um amor por ele. Mas se você qualificar o teu amor pelo teu filho, pelo filho do vizinho, mesmo que ele lave o teu carro, o teu filho não lava o teu carro, você vai ter uma tendência a amar muito mais o teu filho. Deu certo ou errado? Não é isso? Porque ele é teu filho, e o outro é filho do vizinho, apesar de ser muito bom, mas ele é filho do vizinho. Deus assim trata conosco. Então, para que este amor de Deus seja manifesto também, Jesus disse que aquele que me ama será amado por meu Pai. Esse aquele que me ama não se refere a uma escolha de Deus, mas se refere a uma disposição nossa. Eu preciso ter essa disposição de amar a Deus, eu preciso ter essa escolha, fazer essa escolha e decidir amar a Deus. É claro que como a semeadura é a decisão em amar alguém, essa decisão precisa ser uma semente no meu coração. E se eu plantar essa semente de amar a Deus sobre todas as coisas, e eu regar essa semente, cuidar dela, logo ela vai germinar,
ela vai florescer, e eu não vou ter dificuldades de amar a Deus. A semeadura nossa no amor a Deus começa em me interessar pelos seus mandamentos. Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos. Quando você ama alguém, quando você começa a se interessar por alguém, você começa a se interessar por aquela pessoa e por aquilo que ela faz e por aquilo que ela é. Você se interessa pelo todo daquela pessoa. Quando você não tem interesse, você tem uma amizade natural, normal, um relacionamento natural, você conhece fulano, conheço fulano de tal, conheço, ele é esposo, ou ele é esposa do fulano, do Beltrano, ele é pai do ciclano, tal, mas você conhece ele bem? Conheço. O que ele gosta? Olha, não sei dizer. Mas quando começa a surgir um interesse por aquela pessoa, um interesse amoroso por aquela pessoa, você começa a se identificar com aquela pessoa, você começa a buscar, procurar qual é o interesse daquela pessoa, o que aquela pessoa realmente gosta, o que ela faz na vida, quais os hábitos dela, os costumes dela, você começa a se identificar e buscar isso. E é isso que a palavra de Deus diz: quando você se interessa por Deus, você começa a se interessar pelos mandamentos de Deus. Isso ainda não é amor, mas começa a germinar essa semente. Você começa a se interessar por aquilo que Deus é. Tem muita gente interessada por aquilo que Deus faz, mas o amor não leva ao interesse pelo que a pessoa faz. Isso é um pouco chula, né? Mas eu vou citar aqui aquele verbetezinho que diz assim: pai pobre destino sobre o pobre é burrice. Por que as pessoas casam com o sogro pobre? Porque elas casam pela riqueza do sogro ou pelo amor da filha e do filho do sogro? Né? O interesse não está no que a pessoa possui, está naquilo que ela é. E aquilo, claro, leva uma consequência. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós amamos alguém, independente do que ela tenha para oferecer, nós amamos. Porque se não fosse assim, Deus nos amaria, Deus não enviaria Jesus Cristo. Porque o que nós temos para oferecer a Deus em troca do sacrifício do seu Filho amado Jesus? Nada. Tudo que ofereçamos é pouco. A nossa própria vida não é nada em relação àquilo que Ele é para nós, e aquilo que Ele foi, e agora aquilo que Ele faz por nós. Mas Ele nos amou desta forma, sem termos nada para oferecer. Mas quando eu começo a me interessar realmente por Deus, eu começo a buscar os mandamentos de Deus, eu começo a procurar entender quem Deus é, o que Ele gosta, como Ele age, como Ele faz, o seu caráter, a sua personalidade, a sua forma de ser, como o Espírito Santo manifesta, como Ele age, como Ele trata comigo. E quando nós começamos a nos interessar pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz, nós começamos a entrar em Deus, entrar nas ações divinas, no manifestar de Deus, começamos a conhecer o amor de Deus para conosco, e o amor de Deus para conosco acaba nos constrangendo a amá-lo, nos leva a amar. Esse interesse gera amor, e este amor gera interesse de conhecer melhor, interesse de saber melhor, de buscar, de viver a presença de Deus. Olha, se eu gosto de alguém, se eu amo alguém, eu quero ter essa pessoa comigo. Se eu quero ter essa pessoa comigo, eu procuro agradar essa pessoa. Não é assim? A filosofia não é essa? O caminho não é esse? Eu procuro fazer o que ela gosta. A moça descobre lá que o rapaz gosta de bolo com recheio de moranguinho, né? E 4 leites. Vai lá na irmã Diene, faz um bolo com recheio de moranguinho com 4 leites. E o dia chega: trouxe para você esse aqui. Nossa, esse aí derrete qualquer coração, né? Pode não durar até amanhã, mas derrete qualquer coração. Pelo menos no momento é impactado. Se tiver alguma coisa, vai despertar. Vai dizer: opa, por quê? Morango, 4 leites? Que coisa, como que descobriu que eu gostava disso? Pois é, tem alguém investigando a tua vida, tem alguém interessado investigando você.
E na verdade, nós precisamos trabalhar dessa forma. Eu preciso agir dessa forma, preciso entender o que Deus gosta. E quando eu começo a entender, eu começo a sentir o seu amor dele para comigo, e eu começo a ser atraído por isso, e eu começo a fazer a vontade dele, exatamente aquilo que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar é um passo além, guardar é um passo à frente. Entender os mandamentos, conhecer os mandamentos, muita gente conhece, mas viver, guardar, poucos guardam. E aqueles que guardam são os que amam. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu amo a Deus. Eu obedeço a Deus porque eu estou de olho no céu? Não propriamente. Porque eu estou com medo do inferno? Também não. Eu obedeço a Deus porque eu tenho prazer em agradar ao Senhor. E quando eu tenho prazer em agradar a alguém, o amor já germinou, já está florescendo e já vai começar a frutificar. E isso atrai o amor de Deus para comigo. Este amor diferenciado de Deus, este amor de pai, esse amor paterno, não um amor de criatura, de criador, mas um amor de pai. E isto vai fazer com que a ação de Deus se manifeste. Quando decidimos amar a Deus, nos interessamos pelos seus mandamentos, e no decorrer dessa busca vamos nutrindo este amor através do entendimento e o quanto Ele nos ama. Então este amor vai surgir em nosso coração e começamos a ter o desejo de obedecer. Interessante que isso se torna um equilíbrio na nossa vida. Quanto mais você ama, mais você quer obedecer. E quanto mais você obedece, mais você ama. Isso é crescente em nós. Na verdade, é isso que estabelece a nossa vida de relacionamento com Deus. É isso que estabelece a glória do Senhor, o mover de Deus. Porque daí, através dessa condição, dessa obediência, que ela não se torna pesada. Muitas vezes a gente fala, né? Vou fazer uma correção aqui. Muitas vezes a gente fala e a gente ouve as pessoas dizer: servir a Deus não é fácil. Eu acho que o que não é fácil é servir o pecado. O que não é fácil é servir o diabo. E isso não é fácil. Servir a Deus é simples. Servir a Deus é prazeroso. Servir a Deus tem recompensa, tem graça, tem misericórdia, tem bênção de Deus na nossa vida. Uma vez eu me lembro, a gente era jovem lá na igreja, no estado de São Paulo, onde a gente pertencia, e eu me lembro que lá era diferente. O pastor preparava as pessoas para batizar e reunia com o conselho. O conselho era 9 homens presbíteros da igreja que se reuniam e examinavam essas pessoas. Eu lembro que um presbítero perguntou para um candidato, falou assim: você acha difícil ser cristão? Ele falou assim: é difícil para quem é mole. Eu fiquei pensando, mas será que eu estou tão frouxo assim? Eu achava tão difícil, né? Mas na verdade o que faltava na minha vida era relacionamento com Deus, era vida com o Senhor, era vida com o Senhor. Porque quando nós aprendemos a viver este relacionamento, essa vida com o Senhor, a manifestação de Deus acontece na nossa vida. É o que Jesus diz aqui no versículo que nós lemos: e os que guarda, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que se interessa em buscar os meus mandamentos e atraído por esses mandamentos e os guarda, vive, pratica, obedece. Não é só conversa, não, é vida todo dia, dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha. Não é partidário. Pecado é pecado e ponto final, independente da vida de quem esteja. Aquele que se posiciona em Deus, esse, Jesus declara, é o que me ama. Esse é o que me ama. É esse que me ama. O resto é conversa. E aquele que me ama, olha aí a consequência: aquele que me ama, aquele que guarda os mandamentos e que me ama, esse será amado do meu Pai, e eu também o amarei. Vai ser amado pelo Pai, amado pelo Filho e amado pelo Espírito Santo. Você quer um trio melhor do que esse, né?
E Jesus assim, e me manifestarei a ele, isto é, eu vou me revelar a ele, eu vou me revelar a ele, eu vou mostrar a ele quem realmente eu sou, eu vou mostrar a ele porque eu vim a este mundo, eu vou mostrar a ele o que ele pode em meu nome, eu vou mostrar a ele a autoridade que ele tem no meu nome. E Jesus disse isso: em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, imporão as mãos enfermos e os curarão. É manifestação de Deus. Muitas vezes nós queremos viver esta manifestação, nós queremos viver esta glória na nossa vida, mas nós não queremos amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes dizemos que amamos, mas não provamos isso, guardando os seus mandamentos, vivendo, obedecendo, se sujeitando à vontade de Deus. Abrimos mão da vontade de Deus para fazer a nossa vontade, ou a minha vontade, o meu querer. Eu oro assim: Senhor, me dá a direção, mas Deus me dá a direção. Não, Senhor, não é essa que eu quero a de cá. Não estou disposto a submeter, a sujeitar a Deus. Eu quero encerrar esta palavra. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Você vai entender. Jesus falou bem claramente para que ele se manifesta. Uma das manifestações dele é para fazer o quê? Ele assim: quem comete pecado é do diabo. João está dizendo aqui. Porque o diabo peca desde o princípio. Quem comete pecado, quem vive pecando, pertence ao diabo. Não está errado o texto aí? 1 João 3,8? Deu certo não? Está certo. Talvez a outra versão diz assim: quem pratica o pecado procede do diabo. A outra versão diz: quem comete o pecado é do diabo. Né? O entendimento e a direção do texto é a mesma, porque o diabo vive pecando desde o princípio dele ele vive pecando. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir, para desfazer as obras do diabo. Isso quer dizer que a manifestação de Jesus Cristo, ela acontece para quebrar o jugo do inferno sobre a vida das pessoas. Não adianta eu dizer: eu sou de Deus, pertenço a Deus, eu vou para o céu. Mas se eu vivo na prática do pecado, se eu vivo mentindo, se eu vivo trapaceando, se eu vivo enganando as pessoas. Eu vou falar desses pecados, eu vou citar esses pecados mais subliminares, né? Porque homicídio, né? Adultério, prostituição, nós estamos fartos de ouvir isso. Mas as pessoas são ludibriadas por coisinhas. Aí eu não vivo praticando pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço mal para ninguém, mas fico enganando as pessoas, fico ludibriando, fico trapaceando, fico negociando a verdade, fico comprando a verdade, subornando. E João diz assim: quem comete o pecado, quem vive na prática do pecado, é diferente de você ser surpreendido e você praticar o pecado involuntariamente, mas se arrepender dele depois e não procurar não praticar mais, porque muitas vezes tropeça e cai. Mas não é aquele negócio: eu pequei hoje, eu vou pedir perdão, eu peço perdão, está tudo bem, Deus já perdoou, amanhã eu faço novo, peço perdão de novo. Acabou, não tem nessa não. O texto aqui diz que já pertence, já tem um dono que chama diabo. Mas a manifestação de Jesus foi para quebrar essa ligação, para quebrar essa corrente, para quebrar esse jugo, para trazer a liberdade para aquele que andava escravizado, para aquele que andava subjugado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? João 10:10: matar, roubar e destruir. O propósito dele, toda a ação dele é matar, roubar e destruir. E muitas vezes nós ficamos alienados a essas coisas. Vivemos em um mundo em que certas atitudes já está cauterizada na mente das pessoas como algo correto, mas não está cauterizado na palavra.
E a nossa lema, o nosso guia, a nossa bússola é a palavra. E nós temos que olhar para a palavra. Não é para aquilo que as pessoas pensam e acham. Ah, mas os tempos são outros. Mas o inferno continua o mesmo. O ardor da chama será o mesmo. E a justiça de Deus é a mesma. Que a palavra de Deus diz que nosso Deus, um dos atributos dele é que ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. A mesma ação de Deus lá no Jardim do Éden para Adão e Eva vai ser a mesma ação do julgamento de cada pessoa, até o último que nascer na face da terra terá a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador. Será mesmo? E Deus não muda. Como que eu vou manifestar o meu amor a Deus? Jesus diz: guardando os seus mandamentos. Procure observar. Eu me lembro, hoje, esses dias, nós viajando, e eu tenho um pendrive com a leitura bíblica. Quando a gente cansa de ouvir música, a gente põe a leitura bíblica. E na leitura bíblica pegou na parte exatamente desse moço, que veio até Jesus, esse moço rico, que questionou Jesus, que era necessário para herdar a vida eterna. Jesus diz assim para ele: sabe os mandamentos? E diz assim: tenho observado desde a minha mocidade. Observar é fácil, né? O problema é praticar e viver. Muitas vezes nós ficamos observando a palavra, observando. Nós temos que viver essa palavra, dia após dia, para vivermos esta manifestação de Cristo na nossa vida. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos.